Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver me vendo. Meu nome é César Frade e eu vou estar com vocês aqui nesse curso de instrumento de hedge. Talvez você já tenha visto o anterior, pode dar um play, acelerar se você já tiver visto a minha aula de alavancagem, senão eu vou me apresentar de novo. Meu nome é César Frade, né? Como eu falei, eu sou mineiro de Belo Horizonte, cruzeirense, camisa azul, fanático, sempre. Formação, eu sou engenheiro civil, formado pela UFMG. Tenho uma pós-graduação em mercado de capitais, um MBA em mercado de capitais. Tenho um mestrado e um doutorado em economia com foco em finanças, né? E o meu estudo sempre foi para o lado das opções, né? Sempre foi para o lado das opções e as formas de você equacionar, melhorar essas situações. Tenho uma outra pós-graduação que eu tinha até esquecido de citar na CBOT, que é uma pós-graduação em derivativos agrícolas, né, que é a Chicago Board of Trade, que é a principal bolsa de derivativos agrícolas do mercado mundial. É algo bem interessante, eu pelo menos gostei bastante desse curso, enfim, aplico hoje com as minhas opções, minhas operações, não são opções, são futuros, né, de milho e boi basicamente. Trabalho com opções desde 98, na época ainda que o mercado era no pregão, no pitch de negociação, pregão viva voz. E acho que as opções elas são um baita instrumento. Alguns acham isso um mito, outros acham um cemitério de maluco, né? Que é cemitério de trader. Mas na verdade você precisa entender as opções, entender as gregas, saber o que você tem na mão, saber o instrumento que você tem na mão e como é que você vai usar isso. Você pode usar para se alavancar, que foi um outro curso que eu dei, como você pode usar as opções para fazer o quê? Para fazer hedge e reduzir a volatilidade do teu portfólio. Fantástico. Então, eu acho que esse é o nosso ponto, é aqui que a gente vai convergir agora, que a gente vai estar conversando sobre esse assunto, que é o hedge. Como é que eu vou fazer o hedge das minhas operações? Como é que eu vou fazer a proteção da minha carteira? Como é que eu vou fazer o casamento de ativos e passivos, fazer uma gestão de risco para casar ativos e passivos? Então acho que esses são pontos que a gente vai ver ao longo dessas próximas 4 horas, as próximas 8 aulas, provavelmente de 30 minutos cada, e a gente vai estar discutindo, enfim, qualquer dúvida, é só você levantar a mão aí e perguntar, que eu vou estar aqui à sua disposição, brincadeira, mas enfim, eu já vou tentar responder as suas dúvidas de pronto, né, para que elas sejam cada vez menores e que você consiga no final desse curso tentar montar um hedge para sua carteira. É fato que opções é um negócio extremamente amplo, extremamente vasto. A gente acha que é um pedacinho, mas é uma coisa gigantesca para você efetivamente aprender isso e aprender a manejar elas, porque muitas vezes você precisa ter uma regra de manejo para você tratar as suas operações com opções. Mas eu vou tentar passar para vocês de uma forma mais básica, mais tranquila, que você saia daqui pelo menos conseguindo defender a tua carteira, né? Fazer o hedge, reduzir a oscilação da tua carteira, que eu acho que é o principal para a gente nesse MBA de Value Investing, que é você se lança numa direção e depois se protege com outro instrumento. O que eu tenho que trazer aqui é um instrumento da proteção para você usar. Beleza? Vamos lá? Bora! Então, o que a gente vai falar agora, para começar, é a sua gestão de risco casando ativos e passivos, né? Ainda vai ter um pouquinho aqui de alavancagem, mas basicamente a gente vai estar misturando a alavancagem com hedge e o foco nosso vai ser hedge. Ao se fazer uma operação de alavancagem, é sempre importante encontrar o notional da operação para fazer uma gestão de risco adequada. Isso aí a gente já conversou bastante, que a gente precisa de quê? A hora que eu alavanco, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, né, nessa alavancagem. Na hora que eu faço o hedge, eu tenho que saber também exatamente o que eu estou fazendo do lado contrário. O quanto eu estou diminuindo a minha exposição e o quanto que essa redução de exposição pode trazer de benefício para a minha carteira, para a minha operação de uma forma geral. Os grandes investidores trabalham com o VaR para controle de risco. Então, controlar o risco é algo necessário e é algo fundamental, por exemplo, nas gestoras. A gestora controla o risco da operação, porque se ela tem uma cota que vai fazendo assim, ela vai ganhar vários cotistas quando ela está assim
e vai perder todos os cotistas nessas baixas. Nem todo mundo consegue, tem estômago para segurar uma queda, é difícil segurar uma queda, é difícil você perder dinheiro, você vê o seu dinheiro saindo entre as mãos, é algo extremamente complicado. Então, os gestores eles usam um controle via VAR, que é o Value at Risk, e não é o que a gente vai estar usando aqui, porque é algo muito mais, digamos, muito mais robusto, né? E não é a forma como a gente vai fazer o nosso hedge numa gestão um pouco menos, vamos dizer, não é que é menos profissional, mas é que não é uma gestão para a gente ganhar dinheiro de terceiros, né? Uma gestão que a gente está fazendo de patrimônio próprio ou um patrimônio da família, algo um pouco mais restrito, né? E não como uma gestora faz. Um fator importante é reduzir a volatilidade do portfólio. E uma das coisas que se reduz a volatilidade do portfólio é o chamado efeito de diversificação. Vocês já devem ter ouvido falar que foi algo que quem mostrou e ganhou inclusive um prêmio Nobel foi Markowitz, com uma teoria que ele criou, se não me falha a memória, em 1952. Tá? O que ele mostra mais ou menos é que se você consegue diversificar, aplicar em vários ativos diferentes, esses ativos eles andam, por mais que eles tenham uma correlação média, alta, eles andam de forma descompassada. E o fato deles andarem de forma descompassada vai fazer com que, ao invés da sua cota, ou ao invés do seu saldo ficar fazendo assim, ele vai fazer assim, né? Ele vai oscilar muito menos e, portanto, esse efeito de diversificação vai trazer uma volatilidade menor para a sua carteira. Então, há uma discussão muito grande, né? Onde muitas pessoas dizem, e faz um certo sentido, em que se você não apostar grande parte do seu dinheiro em um ativo, você não vai ganhar muita grana. É verdade, eu concordo mas você tem que ter uma tese muito robusta para você fazer isso, porque o risco que você está correndo é muito grande. Eu sou mais adepto de uma certa diversificação. Eu não me sinto confortável em colocar uma parcela muito grande dos recursos num único ativo. Eu prefiro diversificar inclusive de setor. Para quê? Para que você tenha uma redução de correlação, e se você tem uma redução de correlação estatística, a gente está dizendo que nós temos um hedge natural de um ativo contra o outro, e isso aí está reduzindo a volatilidade da sua carteira. Então, acho que esses são pontos importantes. Não adianta, por exemplo, eu vou estudar a CSN, vou estudar a Uzi Minas, e vou pegar uma outra siderúrgica, e vou comprar as três. Poxa, ou eu vou entrar em Marfrig, JBS, BIF e BRE e BR Foods. Pô, eu vou entrar nos quatro, por mais que elas sejam, JBS é praticamente boi nos Estados Unidos, Marfrig é proteína bovina no Brasil, Brasil Foods é frango e porco, né? Inclusive, acho que JBS tem muito porco também. Qual foi a outra? BIF. BIF também é uma proteína de boi, bovina, Brasil, Argentina, Uruguai, enfim. Por mais que você tenha uma diversificação de local, e isso pode gerar uma certa redução de volatilidade, mas você está num setor de proteína. Então, assim, é um setor único. Não dá para colocar todo o teu dinheiro nos quatro, né? Eu vou colocar o meu dinheiro em Vale, vou colocar o meu dinheiro em JBS, vou colocar o meu dinheiro, em Uzi Minas, que mesmo assim tem uma correlação muito grande com Vale, com Prio ou Petrobras. Não vou comprar Prio, 3R, Petrobras, Enalta, tudo é a mesma coisa, né? Por mais que cada uma vá para um lado, cada uma tem um resultado diferente, mas são ativos que têm uma correlação mais alta. Então a diversificação de setor, a diversificação de ativos, ela acaba se tornando importante na hora que eu vou fazer as minhas operações, certo? Então acho que esse é algo importante, a gente vê com Markowitz, com Fronteira Eficiente, enfim, isso é interessante, vale a pena dar uma lida, tá? Vale a pena dar uma lida, não é o nosso foco aqui, mas Markowitz é um negócio bem legal de você achar a fronteira eficiente da sua carteira. Outro ponto é que se você tiver uma diversificação muito grande, uma diversificação demasiada, o comportamento da sua carteira vai ser um comportamento muito parecido com um ETF de um índice, né? Um ETF
que replica o índice. Então, isso vai fazer com que fique um pouco mais pesada a tua carteira. Você reduz a volatilidade, mas ela também não vai andar, né? Você não vai ter grandes resultados se você agir dessa forma. Então, eu acho que é algo que tem que ser pensado. Existe um paper que mostra que uma diversificação acima de 15 no Brasil, de 15 ativos, é uma diversificação demasiada e teu ganho com redução de volatilidade é muito baixo. Tá, não é por isso que você não vai aplicar em mais de 15, tá? Dependendo do tamanho do seu PL, você pode aplicar em mais de 15, claro, mas você tem que estar ciente que o efeito de diversificação aplicando em mais de 15, ele acaba deixando de existir, né? Então, muita gente preconiza, assim como o Minervini também, enfim, preconiza que 8, 10 ativos é um número razoável para você ter, porque você tem controle, você não precisa ficar procurando sobre as mais diversas empresas e você tem uma facilidade maior de controlar as suas operações se você tiver entre 8 e 10 ativos. É basicamente o que eu tento fazer, tá? Eu tento ter entre 8 e 10 ativos, porque aí eu consigo estar no dia a dia olhando para aqueles ativos e vendo a forma como eu devo trabalhá-los, né? Para a gente conseguir ter uma melhor rentabilidade, um melhor resultado ao longo do tempo. Acho que esse ponto é um ponto importante. A redução de volatilidade é fortemente afetada quando se trabalha com ativos negativamente correlacionados ou com baixa correlação. Isso aqui é um ponto interessante. Estão vendo que não tem nada de alavancagem aqui, né? Apesar de eu ter colocado o título alavancagem, a gente já está pensando um pouco mais de hedge. A correlação estatística entre os ativos que você está lidando, ela acaba sendo fundamental. Então é interessante que você tenha ativos defensivos com beta baixo, ativos com beta alto, mas que você tenha ativos com correlação baixa também, tá? Na hora que você coloca na mesma carteira ativos com correlação baixa, significa que na hora que um está subindo, o outro está caindo e vice-versa. O importante é que todos eles tenham uma perspectiva positiva, uma esperança positiva de resultado e oscilem de forma contrária, né? É óbvio que você só vai conseguir 2 oscilando de forma contrária. Se tem um terceiro, ele vai oscilar como o primeiro ou como o segundo, mas é que ele não vai estar nem sempre explicado pela oscilação dos 2 primeiros. Ele vai estar com uma outra oscilação diferente. E aí, se você consegue ter uma correlação baixa, você consegue ter um resultado melhor, um resultado mais interessante. Não necessariamente, porque na hora que você vai ver o teu retorno, o retorno é uma média ponderada dos retornos. Mas na hora que você vai olhar para a sua volatilidade, para a oscilação, para o risco, que a medida é o desvio padrão, você não tem esta oscilação. O que você tem é uma média entre a covariância e as variâncias das operações de cada 2 ativos entre si. É um negócio bem mais complexo, a gente gastaria 4 horas para explicar, enfim, estou dando só a ideia. Outro ponto sempre importante para quem trabalhar tanto com futuro e opções, além de uma carteira de ações, é a margem de garantia e liquidação financeira. Então isso é legal falar também, né? Porque na hora que você trabalha tanto com opção quanto com futuro, a gente tem uma liquidação financeira num prazo diferente do prazo de ação. Então eu preciso estar pensando, casando os meus ativos e passivos. Então, veja, opção liquida em D1, ajuste diário de futuro também liquida em D1, ação liquida em D2. Então você tem que ter caixa para as opções, tanto para fazer quanto para desfazer as opções, e tem que ter caixa para o ajuste. E as ações, elas estão sempre com um dia a mais. Então, a ação não serve para fazer caixa para a sua operação de opção de futuro, tá? Os futuros possuem uma garantia muito pequena no intraday, mas ela sobe substancialmente no final do dia. O ajuste ocorre em D1. É aquilo que eu disse no curso de alavancagem. Na hora que eu tenho um futuro de índice, se eu estou pensando no intraday, ele vai me pedir uma garantia de R$100, R$150. Na hora que eu estou falando de swing trade, de operação em que eu viro à noite, ele vai me pedir R$4.000, R$3.000. Então, muda drasticamente 20 vezes o tamanho da garantia que é solicitada. Então, eu tenho que ter isso também, uma garantia disponível para dormir com aquela operação, porque senão pode ser ruim, né? Vamos lá, pessoal. Então aqui a gente tem as
opções vendidas que precisam de margem de garantia, o fluxo financeiro das opções ocorre em V1. Então, na hora que a gente está falando de gestão de risco e casamento de ativo e passivo, eu tenho que ter muito claro que a diversificação é importante, que na hora que eu for fazer o meu hedge, eu vou usar basicamente o hedge com opções e com futuros, só que a minha exposição padrão vai estar em ativos, em ações, e há um descasamento de fluxo de caixa nessas duas vertentes, aonde o meu ativo é D2 e a minha opção e o meu futuro é D1. Isso tem que ser gerenciado. Como é que gerencia isso? Com caixa. Você precisa deixar caixa. O seu caixa pode ser LFT ou o teu caixa pode ser dinheiro mesmo na conta, porque você vai estar perdendo o CDI daquele dinheiro específico. Tudo depende do tamanho da tua carteira. Se sua carteira for de tamanho grande, tu vai botar em LFT. Se sua carteira for pequena, você vai deixar o dinheiro na conta que tá tudo bem, não tem maiores problemas. Tá claro, pessoal? Beleza? Tá entendido? Ótimo. A gente vai começar falando na próxima aula sobre hedge utilizando puts, beleza? Abraço, tchau, tchau.